Olá, Olá, sejam bem-vindos a esse bate-papo que nós preparamos para os casais. Estamos muito felizes, até porque a gente está aqui, como todos vocês que nos ouvem, a maioria, isolados em casa presinho em casa, ó. e finalmente a Miriam teve alguma chance de se maquiar, se arrumar. Obrigada por essa oportunidade. Primeiro de poder estar falando com vocês e depois essa de poder colocar uma roupinha diferente, dar um toque, foi ótimo. Já fizemos um passeio aqui do quarto, aqui para nossa cozinha, no nosso loft. Sim. Vocês sabem quando o pobre constrói uma parte a mais, ele chama de loft. Loft traduzido é puxadinho. Então sejam bem-vindos ao nosso puxadinho e a esse momento em que nós vamos refletir sobre as práticas dos casais mais felizes. Alguns de vocês já sabem, lançamos recentemente um livro com esse título, um livro que é baseado em entrevistas com casais que consideramos muito felizes e foram indicados assim por várias pessoas. E essas entrevistas buscavam saber quais eram as práticas que eles tinham que os tornavam casais mais felizes. E nós vamos começar falando sobre a importância da prática. Então nós acreditamos que o casamento, mais do que outros fóruns da vida, ele exige que a prática seja determinante. Estamos aqui fazendo um contraponto em uma vida que tem muita teoria, mas não tem prática, é aquela vida que realmente pratica aquilo que a pessoa acredita. Aí eu queria que vocês acompanhassem aí na tela o verso que eu já coloquei no celular, um texto onde a gente vai falar sobre prática. Primeiro, como Jesus valorizava a prática, lá em Mateus 7:24. Você pode ler para nós, amor? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, como você vê no texto, Jesus já foi o primeiro a dizer que a gente deve praticar aquilo que ouve. Isso é muito interessante porque Jesus vem de uma mentalidade lá do Oriente Médio, onde a prática já era mais enfatizada do que só aquele aprendizado intelectual e da teoria. Nós já vivemos numa sociedade que valoriza muito mais o que as pessoas sabem do que aquilo que as pessoas de fato praticam. Mesmo naquela realidade em que Jesus vivia, ele já encontrava uma religião que era muito fundamentada em códigos, em crença, em a doutrina correta e menos fundamentada na prática. Há um perigo na religião que é nos atrair mais para esse arcabouço de conhecimentos, de doutrinas, o jeito certo de pensar. Eu até falei uma vez, você lembra, dos meus 2 tios que brigaram. Os 2 eram pessoas cristãs, mas eles brigaram porque um ficou sustentando o seguinte: olha, quando a gente morre, a gente fica inconsciente e fica lá inconsciente, não tem noção de nada, está dormindo no Senhor. Até o Senhor retornar vai ficar assim. E o outro disse que não, que ficava consciente. Os 2 cristãos quebraram o pau, brigaram, ficaram sem se falar e discutindo um assunto que nem tem como saber, se bem que eles sabem, agora já morreram. Morreram né? os 2. Então eu até queria saber quem é que está certo, mas não manda recado para mim não. Então você vê Ele que... tem medo de assombração. Tenho. Eu acredito, esse é um exemplo sobre prática e teoria. Eu acredito piamente, a palavra piamente nunca é bem citada, né? No que a Bíblia ensina sobre como as pessoas morrem e elas não voltam, elas ficam aguardando o juízo. Mas eu acredito mais nisso de dia do que de noite. Como a gente pode explicar, então, esse divórcio, essa separação que existe entre uma fé, que é uma fé intelectual, e o nosso dia a dia prático. A pessoa que acredita mesmo que ela está livre de assombração, né? Ela pode andar em qualquer lugar, em qualquer hora da noite. Ainda não sou eu, mas eu vou chegar lá. Ainda dá tempo. Todo mineiro tem medo de assombração, Miriam.
Você tem também. Não, não tem não, né? É um pouquinho. Com tudo isso, a gente acredita que, a despeito de você crer em algo doutrinariamente, isso ficar muito bonito, que é muito bom, você já viu, né? A gente que trabalha com educação, você já viu quanta gente Sim, defende a educação e a criança com belos discursos? E sim, na prática, como essas pessoas são? sim. Você percebe, ué, essa pessoa estava lá na reunião falando tanto, quando chega na hora ali com a criança é totalmente É. diferente. Bom, quem é professor sabe disso, a gente sente muito essa diferença, com certeza. É. Então você vê pessoas que defendem ferventemente uma ideia, mas que não praticam. Isso a gente tem uma habilidade enorme, qualquer ser humano, para perceber essas incoerências. Sim, A frase que eu e a Miriam gostamos de utilizar é: vale mais uma prática desengonçada, sem elegância nenhuma, do que uma teoria super elegante. Se você vê alguém todo empolado defendendo uma teoria, a grande pergunta é: qual é a prática que ele tem? Quando eu comecei minha faculdade de Ciências Sociais, eu vi os professores defendendo o pobre, criticando o capitalismo, críticas que eu também faço aqui e acolá, mas o fato é que meu pai fez um comentário um dia e falou: filho, quando você vê alguém criticando o capitalismo, criticando a igreja, que o Vaticano está cheio de riqueza e não ajuda o mundo, em vez de ouvir o que a pessoa diz, vai lá e olha o carro que esse professor tem. Não falhava uma, hein, bem? tudo carrão. Tudo carrão. Então, na hora de criticar o capitalismo e a igreja, tem bastante basófia e elegante. Sim, Mas você vê que a pessoa carrega uma incoerência. Por um lado, na vida, quando somos cristãos, interessa mais você praticar, mesmo que de forma desengonçada. Todo mundo que começou a caminhar sabe disso, né? sim, Alguns de vocês devem estar com saudade de voltar a caminhar, não é? Você sai para caminhar o primeiro dia, se você foi sedentário há muito tempo, você tem vergonha da bermuda que você colocou, do tênis. Parece que está todo mundo te olhando, é. mas é muito poderosa essa primeira manhã em que você foi caminhar, porque ela carrega Tá aquele primeiro passo. rompendo, Você exatamente. está rompendo justamente com aquela inércia, Sim, com só ter uma teoria e não ter uma prática, não é mesmo? sim, Então, a prática pode ser desengonçada, porque quando você está praticando, você está mais interessado no resultado do que na teoria. É como a gente vê quando os casais fazem as plantas das casas, né? Eu sim, consegui te levar para essa obra aqui assim, né? sim. Você faz a planta, apresenta, ela acha lindo, faz em 3D, vira, olha, esse aqui vai ser o seu quarto. A teoria é linda. A prática, o primeiro dia que eu cheguei nesse terreno aqui e fui cavar um buraco, isso é bem mais lamacento. Agora, o que eu acho dentro disso que agrada muito o coração da mulher, né? A questão da prática desengonçada, só a intenção, você perceber, tá numa crise, e você perceber a intenção de ter uma prática, de fazer algo diferente, de encantar, de trazer uma palavra romântica ou vai fazer um serviço de casa ou cuidar do filho de uma forma diferente ou levar você para resolver alguma coisa de uma forma diferente, o homem tá junto, participar, é mesmo que desengonçado, ou mesmo que ele não consiga, mas demonstre aquela intenção, isso acontece muito com a gente. Só de você perceber aquela intenção, já sara, já cura, já resolve muita coisa. Acontece com a gente, então eu sou desengonçado, é isso? Sempre. Não, não é não. É muito bom às vezes, mas em matéria de prática, todos são desengonçados, né? Eu acho. A gente é muito mais fácil ficar na teoria. Na hora de você colocar a mão, pelo menos no início, né? Eu imagino assim, quando a gente vai atender o pobre, ou mesmo você vai atender o filho de uma forma especial, pela primeira vez é muito desengonçado. Né? Depois você vai se acertando. Isso deveria trazer um ânimo, porque quando a gente começa a praticar alguma orientação do Evangelho em direção ao próximo, seja ele o nosso cônjuge ou filho, é sempre um pouco desengonçado mesmo, você é meio atrapalhado. Mas isso é bom porque você está fazendo, é uma primeira tentativa. Aliás, eu e a Miriam comentávamos como raramente uma ideia ela acaba conseguindo algum resultado na primeira tentativa, aplicando isso ao casamento. Se você quer desenvolver uma comunicação entre vocês dois,
é muito provável que você não consiga isso de uma vez. Isso é muito interessante. Isso aconteceu conosco. Essa questão, o Eliasaf não tem, a minha linguagem de amor é tempo de qualidade, uma das nossas crises lá no início do casamento era a questão de tempo de qualidade, tempo juntos conversando. E era difícil para ele entender. Ele achava que sentava na frente da TV, nós dois estávamos juntinhos e que estava tudo bem. E para mim, eu queria olhar no olho, eu queria conversar, eu queria desenvolver assuntos, eu queria discutir coisas. E ele não entendia isso, não tinha tempo. Ele riu muito dessa frase, mas eu falava, você não tem comunhão comigo. E não tinha mesmo, né? E a gente, na época, estudava comunhão, tinha comunhão na igreja e tal, e com ele a gente não conseguia. Então, foi uma crise isso. Mas quando eu comecei a perceber que ele começou a ter essa prática, eu percebia, às vezes ele até um pouquinho agitado, mas ele estava me ouvindo, ele estava se esforçando, sabe? Nossa, só isso já curou, só isso resolveu, né? É claro que depois a gente foi desenvolvendo, mas esse desengonçamento, essa parte inicial, lava, abre, né? Eu acho que a prática é isso mesmo, ela cura, ela vem, ela é nova, ela lava, ela muda as coisas, né? Acho que a gente tá andando ali e de repente a gente começa a andar de uma outra forma. É muito bom. Eu me lembrei de uma citação, se lembre-me bem, foi C.S. Lewis quem disse que o amor exige tudo, mas já se conforta com o pouco que é oferecido. Quando a pessoa começa a oferecer, exatamente isso. Começa a praticar. Então a prática ela tem um efeito interessante que se as pessoas têm uma expectativa muito grande, eu já encontrei esposas recém-casadas pedindo conselho, e elas tinham uma expectativa ultra romanceada sobre o que era a conversa, o relacionamento de comunhão, sobre o que era a intimidade sexual, já encontrei também, é tipo uma ministração, é uma celebração. E as pessoas podem, às vezes, criar expectativas. É óbvio que tudo isso é lindo, a comunhão, a intimidade sexual, mas a expectativa, ela acaba mergulhando tudo isso em fantasia, em ideias que, inclusive, às vezes, a própria religião, contextos pode criar, não é só na vida secular das pessoas que vivem nesse mundo sem Deus que existe fantasia aqui de expectativas erradas, né? Pode acontecer também expectativas aplicadas ao outro. É muito difícil atender expectativas que são fantásticas, foram criadas na mente do outro e ninguém vai conseguir dar conta. Sim. É muito bom valorizar esses pequenos começos que o outro faz em direção a praticar uma verdade cristã para com a gente. E a prática vai fazer exatamente isso, vai nivelar os dois no mesmo nível, né? Nivelar no mesmo nível, mas vai levar os dois para o mesmo nível de expectativa e do que vai acontecer. Porque, né, e do desenrolar do relacionamento, do romantismo e de tudo mais, de uma forma palpável, né? Eu acho que é interessante. Que um pode não esperar nada, o outro tem expectativa demais, mas é importante nivelar isso. Muito bom. Sempre que nós falamos sobre prática, um conceito bem curioso que procuramos, inclusive, nas entrevistas que fizemos no livro, era tentar isolar na prática do casal aquilo que correspondia a um princípio bíblico. Nós fizemos, então, um método, não foi? Foi olhar a prática primeiro, como se conhecendo o fruto, o resultado, e aí procurar qual era o princípio bíblico envolvido, quando, a nosso ver, na maioria dos livros de casais que nós lemos, não lemos exaustivamente todos, é claro. Lemos e fomos a muitos encontros. Nós sempre vimos, normalmente, que as pessoas formulam um princípio para produzir uma prática. Nós procuramos casais normais, pessoas comuns, e vimos o que eles praticavam. A gente sempre entendeu que eles saíam de uma ideia simples. Você lê um texto bíblico sobre perdão, a regra aqui é não complica. Não complica. Perdoa. Vê e Rápido. Faz. Olha do jeito que foi feito ali, vai e faz. Aliás, a gente usou essa frase que eu gosto muito, vai lá e faz. A Miriam gosta de dizer essas terminologias, a gente até sempre disse, né? Você não precisa exigir respeito de ninguém. Seja o que você acha que você não é? Pratique, o respeito vai vir por consequência. Vai lá e faz. Sim. Para de falar, vai lá e faz. Nos primeiros anos, assim, não importa a idade do casamento, né? Em todo momento é tempo.
de recomeçar, de renovar. A gente tem bastante preocupação para quem está nos primeiros 10 anos de casado, porque não é fácil. A gente sabe disso, a gente percebe isso. E muitas vezes a gente, junto com os casais, a gente ouve problemas, ouve dificuldades e percebe o peso. Não é todos os casais que conseguem, alguns se separam, porque não é fácil. Porém, o que a gente sente, o que a gente tem é que tem essa esperança de começar. E quem está nos primeiros 5 anos, beleza, né? Começa agora a perceber as práticas, a viver práticas, né, coisas reais. E certamente você vai ter sucesso. E quem não está com mais tempo, o tempo é seu. Começa agora. Né? Isso é bastante importante. Eu vou encerrar esse primeiro módulo aqui contando uma historinha importante sobre prática, que é aquela de quando nossa filha Dorothy foi para o Simba Safari. Eu gosto tanto dessa história porque a Dorothy já tinha visto vídeos com leões, já tinha visto livros. A Dorothy, sendo quem era, ela tinha qual idade? Acho que uns 6. Uns 6 anos. Ela já falava tudo sobre leões, ela conhecia tudo. Ela tem esse caráter enciclopédico. E eu juntei num carro que eu tinha, um Ode 84, podem dar risada? Eu coloquei várias crianças lá. Não tinha as regras de hoje, no banco de trás tinha umas 4, do meu lado tinha mais uma criança. Você foi também, né? Sim. A Miriam estava do meu lado e tinha muitas crianças Simba Safari, né, no banco de trás. O Simba Safari era um zoológico aberto. Os leões ficavam soltos e a pessoa ficava presa com a família no carro, andando no meio dos leões, não é? E quando chegamos lá, então tinha uns macacos também. Na porta venderam os amendoins e as crianças jogavam amendoins para o macaco. Um macaco infeliz lá, endemoniado, agarrou meus limpadores de para-brisa, quebrou. Ficou penduradinho. Queria ser macaco do morro, macaco bravo, né? Aqui atrás, as crianças se transformaram em macacos, com os macacos, uma zoeira enorme, uma pulação. Aí a gente foi caminhando até o lugar lá onde ficavam os leões. Aí no caminho diziam lá, não buzine, nunca. Não desligue o motor. Se por acaso você tiver alguma dificuldade, nunca desça do carro. E quando terminamos a subidinha para entrar no habitat dos leões, eu lembro-me de ter visto um jipe bem alto e um homem com um rifle. E eu ainda pensei assim, olha lá, ele faz isso para dar aquele... É tipo Beto Carreiro. É para dar aquele clima, para a criança pensar, olha pai. Né? E as crianças aqui atrás, naquela macacada, né? Aquela barulheira. E a gente foi passando e eu sempre achei que os leões estariam dopados, que o pessoal dá uma comida com algum medicamento para o leão ficar dopado, mas aqueles leões lá não estavam dopados, não. A gente parou, os leões estavam longe, aí os leões se aproximaram do nosso carro e um deles veio chegando, ficou do meu lado na janela, olhando para a gente aqui dentro. No nosso carro, um silêncio sepulcral. Todos os macaquinhos assim. Ele era da altura do carro. E ele cheirava forte. Aí a minha filha Dorothy, no banco de trás, cochichou. Pai, você tá sentindo o cheiro? Até eu cochichei também. Falei, cheiro do quê, Dorothy? Aí ela falou assim, cheiro de morte. Quase que eu acelerei o carro e saí correndo, atropelando o leão e tudo mais. Você vê a grande diferença? Você pode saber de algo teoricamente, lendo a Bíblia, você pode saber nas pregações, e tudo isso é muito útil. Isso valoriza a experiência com o mundo real. Exatamente. Agora, isso nunca vai substituir a experiência em primeira pessoa, em primeira mão. Um intervalinho, vai lá, toma uma água e já volta que a gente continua.